Sonhos bohmianos, o potencial infinito do sonho bohmiano, mergulho final. Então, gente, bora para o mergulho final dos sonhos bohmianos? Mas antes faremos a pergunta que você deve estar se fazendo e que não quer calar. Bacana demais a explicação dada, mas o que isso tudo tem a ver com sonhos? Se você acompanha o portal Canal dos Sonhos, essa provavelmente é uma pergunta que você já se fez em algum outro dos nossos vídeos, mas assim como nessas outras ocasiões, chegaremos finalmente aos sonhos. Sim, sonhos! Um potencial de informação na fronteira da totalidade de possibilidades implicadas da realidade, que aguardam para se tornarem explicadas. Essa frase que nós acabamos de ouvir encapsula bem a ideia aqui, gente. Os sonhos, enigmáticos, simbólicos e potentes como são, definitivamente guardam um potencial infinito dentro deles, e especialmente para o autoconhecimento e desenvolvimento, o que acaba se manifestando no mundo real fora dos sonhos. Além disso, as noções de arquétipos e de inconsciente coletivo, famosos através da obra do psiquiatra suíço Carl Jung, nos ajudam a inferir que os sonhos também estão intrinsecamente conectados a uma totalidade que transcende a experiência individual e que é natural de um outro domínio. Então, com essa configuração de ideias, nós podemos especular sobre a possibilidade dos sonhos terem um potencial de interface entre a ordem implicada que Bohm propõe e o nosso mundo enquanto seres conscientes e a ordem explicada. E aqui realmente estamos especulando abertamente, já que ele parece não ter falado sobre nada do tipo enquanto em vida. Nesse sentido, os sonhos poderiam ser comparados ao potencial quântico que emerge das duas ordens descritas por Bohm e que, segundo ele, informa a manifestação e o comportamento de partículas do mundo quântico. Ok, talvez aqui você esteja dizendo: esse pessoal do Canal dos Sonhos está viajando. E nós entendemos se for essa a sua reação, mas espera aí, continue conosco. Para começar a argumentação, vamos dar uma olhadinha para esse trecho de um artigo chamado Holiness and Dreaming, Todo e Sonhos, escrito pelo psiquiatra Montaigne Ullmann, fundador do Laboratório de Sonhos no Maimonides Medical Center, no Brooklyn. O conceito de ordem implícita e o conceito de outras ordens que dele decorrem nos fornecem algumas ideias admitidamente especulativas sobre a relação entre o sonho e a questão da conexão entre espécies. A ordem implícita representa, em certo sentido, uma fonte infinita de informações. A ordem manifesta representa o modo como as coisas são, livres de limitações e distorções, perspectivas e conceituais. A ordem perceptiva representa a nossa compreensão limitada do campo manifesto e, por sua vez, nosso vínculo indireto com a ordem implícita. Será que nossa experiência de sonho, com sua capacidade de se concentrar em uma versão mais real ou verdadeira de nós mesmos, pode estar mais próxima da ordem manifesta? Poderia ser como efeito uma ponte entre a ordem perceptual e manifesta e estar mais perto da transformação natural do implícito no explícito? Interessante, não? Ainda mais quando considerarmos isso que Montaigne diz no mesmo artigo. Já se passou uma década desde meu primeiro encontro com David Bohm e sua maneira de pensar sobre a realidade. Seus pontos de vista estabeleceram uma certa ressonância sutil, mas insistentemente me ajudou a mudar para uma nova maneira de ver os sonhos. Ou seja, as ideias de Bohm encontraram ressonância em alguém que trabalha e estuda sonhos há anos.
Bem, para darmos sequência a essa viagem, vamos agora emprestar algumas palavras da analista de sonhos Carrie Home, criadora do blog Café ao Sul, em um texto intitulado Jung, Bon and the Axis Mundi. Ela apresenta a ideia de que os sonhos poderiam ser vistos como conceito metafísico de Axis Mundi. Mas o que é esse tal de Axis Mundi? Em termos mitológicos e simbólicos, esse seria literalmente um eixo do mundo e às vezes também referido como um umbigo do mundo que atravessa e conecta a Terra ou o plano mundano a um domínio divino ou supramundano. Ou seja, o Axis Mundi seria algo intermediário, uma interface. Parece familiar, não? Pois bem, seguindo a linha de argumentação de Carrie, os sonhos seriam esse Axis Mundi, um centro ou ponto de acesso à orientação divina, onde o caos pode ser organizado em respostas oferecidas de uma perspectiva mais onisciente, ou, em outras palavras, os sonhos seriam a interface que nos permitiria interagir, ou seja, se consultar com um domínio de maior permeabilidade, uma fonte mais profunda e vasta, a ordem implicada. Tudo bem, você pode estar se dizendo, mas o que isso significa para as minhas experiências oníricas? Bom, se nós aumentarmos as especulações, as implicações podem ser várias. Isso porque, de acordo com o filme Potencial Infinito, é a ação informativa do potencial quântico que torna possível que o universo físico exista. Tudo o que sabemos e tudo o que vamos conhecer já está em formação, esperando para se desdobrar em realidade manifesta. É o implicado esperando para se tornar explicado. Agora, se o potencial quântico tem papel enorme na nossa realidade, qual seria a função de algo supostamente análogo a ele? No nosso caso, os sonhos. Bom, não dá para saber, mas no mínimo essa coisa equivalente nos permitiria experienciar e interagir com uma camada mais fundamental do que aquilo que é mundano e ordinário. Nesse sentido, os sonhos aparentam cumprir bem esse papel, já que o mundo onírico parece ser pelo menos muito mais sutil do que aquele em que vivemos acordados. Mas tem um outro ponto que merece destaque nessa confabulação, que tem a ver com o processo de desdobramento e envelopamento, que nós já discutimos. Como vimos, esse processo é caracterizado por uma dança de interação mútua entre qualquer região particular do espaço-tempo e o todo, onde um influencia o outro. Nesse sentido, e se continuarmos a imaginar o mundo onírico como uma interface entre o explicado e implicado, temos todas as noites a chance de dançar diretamente com um domínio sutil que realimenta de forma fundamental a nossa realidade explicada. E isso se torna ainda mais relevante quando considerarmos a importância que Bon deu ao pensamento e à consciência em sua obra, estabelecendo que essas eram as ferramentas pelas quais poderíamos nos relacionar com a totalidade de forma mais apropriada. Se tomarmos isso em perspectiva e olharmos para os sonhos lúcidos que tanto temos falado no canal, passamos a perceber como a consciência dentro dos sonhos também é possível, o que, na nossa especulação, aguçaria ainda a nossa capacidade de interação ativa com a ordem implicada proposta por Bon. E para alcançar tal objetivo, nos inspiramos em outra vertente da vida de Bon para propor, também de forma muito especulativa, o seguinte exercício. Enquanto estiver em um sonho lúcido, algo que você pode alcançar assistindo aos vários vídeos que produzimos sobre o assunto,
tente construí-lo de forma a organizar um diálogo bohmiano entre você e um grupo de personagens do seu sonho. Afinal, de acordo com Bohm, o diálogo seria uma forma de nos transformarmos e participar da totalidade indivisa. Portanto, eis aqui os princípios do diálogo bohmiano devidamente adaptado como dicas para você setar seus sonhos lúcidos. Primeiro, antes de dormir, imagine-se estar cercado conversando com um grupo de pessoas onde nenhuma decisão será tomada sobre nada. Isso é crucial, pois somente assim o seu pensamento se sentirá livre. Devemos ter um espaço vazio onde não sejamos obrigados a nada, nem a tirar conclusões, nem dizer nada ou não fazer nada. Segundo, essas pessoas, na medida que a conversa fluir, trarão suposições. E à medida que o grupo continuar a se reunir, essas suposições surgirão. O que é necessário é suspender essas suposições de modo que você não as cumpra nem as suprima. Não acredite neles, nem desacredite deles. Você não os julga como bons ou maus. Tente perceber que conforme as pessoas vão suspendendo o julgamento, elas se tornam simultaneamente tão honestas e transparentes quanto possível. Quarto, os participantes do diálogo tentam desenvolver as ideias dos outros na conversa. Repare, o grupo muitas vezes apresenta ideias que estão muito além do que qualquer um dos indivíduos pensava ser possível antes da conversa começar. Imagine só um sonho lúcido com esse tipo de dinâmica, com os mais diversos personagens que você ou o seu inconsciente ou a ordem implicada gerar. Ele seria, no mínimo, muito divertido e cheio de insights. E imagine o que tal processo explicaria na sua forma de pensar e na sua consciência como um todo. E se você quiser levar a experiência para um outro patamar, você pode praticar o Ryomodo, a língua concebida por Bohm, e tocar os diálogos em seus sonhos dessa forma. A ideia, como mencionamos antes, é de que o foco na nossa fala seja dado aos verbos e não aos substantivos. Então, por exemplo, em um movimento indiviso, em vez de dizer um observador olha para um objeto, podemos dizer mais apropriadamente observação está acontecendo. Aliás, o Ryomodo pode inclusive ser adaptado em algumas das técnicas para a indução de sonhos lúcidos que já introduzimos aqui no canal. Por exemplo, várias técnicas recomendam o uso de afirmações como eu vou ter um sonho lúcido enquanto estamos prestes a dormir. E se adotássemos o Ryomodo nessas afirmações? Assim, o mantra que entoaríamos ao dormir seria algo como sonho lúcido está acontecendo. Novamente, quais seriam os efeitos disso tudo na nossa consciência e cognição? Especulações! Desde o início desse vídeo deixamos claro que tudo aqui seriam especulações. Mas você tem que concordar que elas não deixam de ser interessantíssimas. E como uma especulação final, vamos trazer mais uma frase do David Bohm, onde ele aponta para o princípio da holografia em sua obra. Como acontece com a consciência, cada momento tem uma determinada ordem explicada e, além disso, envolve todos os outros momentos, embora à sua maneira. Portanto, a relação de cada momento no todo com todos os outros está implícita em seu conteúdo total, a maneira pela qual ele contém todos os outros envolvidos nele. Portanto, se explorarmos o que ele disse sobre cada momento para cada sonho, chegamos à ideia de que cada sonho individual envolve todos os outros sonhos que existem. Então, sonhar conscientemente adquire uma grande relevância, pois cada sonho consciente ou lúcido
passa a compor também o todo dos sonhos, que é acessado por todos os outros sonhadores. Assim, desejamos a todos vocês bons sonhos bomianos.